bom dia! Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia e a semana bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Vamos de destaques. A Caixa Econômica Federal e outros 11 bancos começam a oferecer consignado do Auxílio Brasil. Ações da Eletrobras rendem o dobro do FGTS 4 meses após a privatização. Atualizamos também a situação no leste europeu, que teve uma escalada de tensão neste fim de semana. Kiev volta a ser alvo de ataques da Rússia. E na Venezuela, enchentes deixam pelo menos 25 mortos após as fortes chuvas. Mais de 50 pessoas estão desaparecidas. Tudo isso a partir de agora. Atenção, beneficiários do Auxílio Brasil. A Caixa Econômica e outros 11 bancos começam hoje a oferecer o consignado do programa. Até 40% do repasse de R$ 400 poderá ser comprometido. O Ministério da Cidadania informou que os mais de 21 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil e do benefício de prestação continuada já podem realizar o empréstimo consignado pela Caixa Econômica Federal e outros bancos autorizados. A modalidade é descontada diretamente da folha de pagamento. O limite de juros será de até 3,5% ao mês e a quantidade de parcelas do valor contratado de, no máximo, 24. O beneficiário só vai poder comprometer até 40% do repasse permanente de R$ 400 do Auxílio Brasil e não dos atuais R$ 600. Valor que começou em agosto e está previsto para ser pago até dezembro. Desta forma, o beneficiário vai poder descontar até R$ 160 mensais, num prazo máximo de 24 meses. Os bancos estão proibidos de ofertar o produto aos beneficiários ou fazer ações de marketing. Além disso, a medida só permite a modalidade de empréstimo consignado, vedando empréstimo por cartão. A autorização do cliente por escrito ou por meio eletrônico é necessária para a contratação da operação. A regulamentação ainda obriga os bancos a informar a taxa de juros aplicada, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo. Além disso, os bancos não podem cobrar quaisquer taxas administrativas. E olha só, 4 meses após a privatização da Eletrobras, as ações rendem hoje o dobro do FGTS. Depois de exatos 4 meses da oferta de ações no processo de privatização da maior companhia de energia elétrica da América Latina, os papéis da empresa listados no Ibovespa, que é o principal índice acionário do Brasil, saltaram mais de 8,4%. Na época, o processo movimentou cerca de 33 bilhões e 700 milhões de reais e fixou em R$ 42 o preço de cada ação. E na última sexta-feira, os papéis da empresa chegaram a ser negociados na faixa de R$ 45,50, valor 8,4% acima do preço inicial cobrado na efetivação da venda da companhia. Em meados de agosto, as ações flertaram com os R$ 50, mas sofreram forte desaceleração até voltar para a cotação na casa dos R$ 42 ao final do mês de setembro. Para quem destinou o uso dos recursos do FGTS, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para este fim, o ganho no período de 4 meses já supera o dobro da rentabilidade anual de 3% das contas do fundo. Cabe ressaltar, no entanto, que o valor ainda pode oscilar negativamente nos próximos meses e que o período mínimo de manutenção da aplicação do dinheiro do FGTS é de 1 ano, sem a possibilidade de ser devolvido para as contas até junho de 2023. A busca pelo uso do fundo para comprar os papéis da companhia contou com a adesão de 350 mil trabalhadores. Com a alta procura, o teto definido para o uso dos recursos de R$ 6 bilhões foi superado em 50%, o que fez com que apenas 66,8% do valor indicado para aplicação fosse efetivamente direcionado para a compra das ações. A privatização da companhia representa uma das maiores ofertas deste tipo em todo o mundo em 2022. Na Bolsa Nacional, a operação é a principal desde a capitalização da Petrobras em 2012, que movimentou 100 bilhões de reais.
Neste domingo, um acidente com um avião de pequeno porte no aeroporto de Congonhas gerou preocupação e levou a uma paralisação nas operações de pouso e decolagem por aproximadamente 9 horas. Segundo o comunicado, a pista foi interditada a 1h32 da tarde após os pneus da aeronave estourarem durante o pouso, causando a sua saída da pista. O voo vinha de Foz do Iguaçu, no Paraná, e haviam 5 pessoas a bordo no momento do acidente, 2 tripulantes e 3 passageiros. E, felizmente, ninguém se feriu. De acordo com a Infraero, durante esse período aí de 9 horas, ao menos 140 voos entre chegadas e partidas foram cancelados. Os voos só foram liberados por volta das 11 horas da noite de ontem, o que levou o aeroporto a estender as suas operações até a 1h da madrugada desta segunda-feira. Longas filas se formaram não só em Congonhas, mas em vários outros aeroportos do país. Um transtorno que continua tendo reflexos nesta manhã, onde centenas de pessoas ainda permanecem no aeroporto de Congonhas, aguardando os voos serem remarcados ou as suas passagens serem realocadas em outros voos. E agora a gente fala de eleições. Faltam apenas 20 dias para o segundo turno das eleições para a escolha de um presidente da República e 12 governadores de estado. A partir deste sábado, os candidatos só podem ser presos em flagrante. Os candidatos se preparam para a reta final das eleições nesses últimos 20 dias para o segundo turno que acontece no dia 30. Os candidatos à presidência, Jair Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que disputam a vaga para os próximos 4 anos, planejam intensificar a campanha junto aos eleitores. As viagens pelo país devem acontecer após os encontros com políticos e partidos que declararam apoio a cada presidenciável. Na primeira semana após o resultado do primeiro turno, Bolsonaro e Lula concentraram suas atividades no Sudeste. Na semana passada, o atual chefe do Executivo Nacional também cumpriu a agenda em Belém. A partir deste sábado, começa a vigorar o prazo que impede que qualquer candidato que vai disputar o segundo turno seja preso ou detido, salvo em flagrante delito. A determinação do Tribunal Superior Eleitoral é respaldada pelo Código Eleitoral. Com relação ao eleitor, a medida começa a valer no próximo dia 25, 5 dias antes da votação. Mudando de assunto, a Prefeitura de Pouso Alegre, em Minas Gerais, confirmou a segunda morte por varíola dos macacos no estado. A vítima é um rapaz de 21 anos, internado desde o dia 11 de setembro. Segundo o comunicado, a vítima tinha comorbidades. Atualmente, no município, há outros 3 casos confirmados, 1 em análise e 4 foram descartados. De acordo com o Ministério da Saúde, há 8.340 casos confirmados da doença aqui no Brasil. O estado de São Paulo reúne o maior número de casos de varíola dos macacos, mais de 3.800. Com mais essa morte pela doença, o país já registra 4 óbitos, sendo 2 em Minas e outros 2 no Rio de Janeiro. E agora a gente fala do tempo. Uma nova frente fria tem avançado para o oceano, passado ali pela região sul e sudeste do país. E essa passagem deve continuar causando instabilidades nessas regiões, provocando aumento da nebulosidade e chuvas em diversos estados. A gente confere agora a previsão para essa segunda-feira em algumas cidades do país. Começamos falando de Porto Alegre. A previsão é de um dia bem nublado. A chuva pode vir acompanhada de fortes ventanias, o que deve aumentar as chances de queda de árvores na região. A máxima prevista para Porto Alegre é de apenas 18 graus. No Rio de Janeiro, o tempo deve ficar um pouco mais quentinho hoje. Muitas nuvens carregadas ainda devem permanecer na região, provocando chuva a qualquer hora do dia. A máxima prevista para hoje na cidade é de 27 graus. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos dar uma olhada em como está o céu agora aqui no centro da cidade, na região da Praça da República. Está bem nublado, o dia começou assim. E a previsão é de que o tempo fique desse jeito na maior parte do dia.
Para quem se animou aí no final de semana ensolarado que a gente teve, agora faz 18 graus e a máxima não deve passar dos 21 graus com previsão de chuva, então, a qualquer hora do dia. E veja a seguir, Kiev, capital da Ucrânia, volta a ser alvo de ataques da Rússia. E a gente fala também sobre a Venezuela. Enchentes deixam pelo menos 25 mortos após as fortes chuvas. Mais de 50 pessoas estão desaparecidas. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. Uma explosão causou a morte de 3 civis e danificou a ponte da Crimeia na madrugada deste domingo. A ponte é a única ligação entre a Rússia e a península anexada em 2014 e por isso tem um valor também simbólico. É considerada uma infraestrutura importante para a região. Atualmente é usada para transportar equipamentos militares ao exército russo que luta então na guerra da Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou o serviço secreto ucraniano de ter provocado a explosão. Ele disse, abre aspas, não há dúvida de que este é um ato de terrorismo destinado a destruir a infraestrutura civil crítica da Rússia. Seus autores, perpetradores e beneficiários são os serviços de segurança da Ucrânia. Se continuarem as tentativas de realizar atos terroristas em nosso território, as respostas da Rússia serão duras. Ninguém deve ter dúvidas sobre isso. Fecha aspas. Com inúmeras derrotas russas no terreno e o alto número de insatisfeitos da elite russa com a guerra, um novo general do exército foi então nomeado. Sergei Surovikin, de 55 anos, é um veterano da guerra civil. Lutou no Tajiquistão nos anos de 1990, na Segunda Guerra da Chechênia nos anos 2000 e na intervenção russa na Síria, lançada em 2015. Após esse episódio, Kiev, capital da Ucrânia, voltou a ser alvo de ataques da Rússia. Bombardeios russos atingiram também a cidade ucraniana de Zaporízhia durante a madrugada de domingo. A madrugada de domingo foi de terror em Zaporízhia, na Ucrânia. Bombardeios russos atingiram a cidade e deixaram vários mortos. O ataque a prédios residenciais matou entre 12 e 17 pessoas. O último balanço fornecido pela administração regional de Zaporízhia indicava 13 mortos e 60 feridos, incluindo mulheres e crianças. Já uma primeira avaliação da prefeitura apontou inicialmente para 17 mortos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que 12 pessoas perderam a vida. O exército da Ucrânia e os serviços especiais de Kiev não confirmaram nem negaram o envolvimento na explosão. O presidente Zelensky apenas ironizou em um vídeo sobre o clima nublado no sábado na Crimeia, uma provável alusão à fumaça da explosão. Um trem com combustível também pegou fogo na ponte. O tráfego de automóveis e ferroviário foi parcialmente retomado no sábado. As autoridades russas atribuíram a explosão, que matou 3 pessoas, a um caminhão-bomba de propriedade de um morador da região russa de Krasnodar. Moscou não culpou imediatamente a Ucrânia. Na Venezuela, fortes chuvas aumentaram o volume de 5 rios no centro do país. A região está sem eletricidade e sem comunicação, pois as antenas das operadoras telefônicas foram arrastadas pela água. Um deslizamento de terra causou mais de 20 mortes e ao menos 52 pessoas seguem desaparecidas. A tragédia ocorreu em Las Terrerías, uma cidade industrial no centro do país. As autoridades estão mobilizando mais socorristas para auxiliar nas buscas. Las Terrerías teve muitas casas e estabelecimentos comerciais destruídos. Cerca de 1.000 pessoas participam dos trabalhos de resgate, disse o almirante Remígio Ceballos, ministro do Interior e da Justiça. Las Terrerías fica a 50 quilômetros da capital Caracas. O presidente Nicolás Maduro declarou 3 dias de luto nacional pelas vítimas. Um incêndio causou enormes prejuízos a monumentos históricos na Ilha de Páscoa, que fica em território chileno no Oceano Pacífico. De acordo com autoridades, o incêndio foi provocado por criadores de gado da região. O incêndio arrasou cerca de 100 hectares do Parque Nacional Rapa Nui, afetou o vulcão Rano Haraku, alcançando a pedreira onde a antiga civilização indígena Rapa Nui construiu seus moais.
No local, existem 416 esculturas em diferentes fases de construção. O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse que foi possível extinguir o incêndio na pedreira do vulcão Rano Haraco, mas que houve um dano irreparável ao patrimônio cultural da humanidade. Devido à geografia local, o maquinário dos bombeiros não foi capaz de acessar a região, explicou o prefeito da Ilha de Páscoa, Pedro Edmonds. Um dos moais ficou completamente carbonizado e seus danos são irreparáveis. As autoridades estudam a hipótese de o incêndio ter sido intencional. O fogo foi iniciado por criadores de gado para abrir pastos. Todos os indícios apontam para isso, afirmou o ministro da Agricultura, Esteban Valenzuela. A Ilha de Páscoa fica localizada a 3.500 quilômetros a oeste do continente americano, no meio do Oceano Pacífico. No local moram 8.000 pessoas. O incêndio ocorreu 2 meses depois de a ilha ser reaberta ao turismo, após 2 anos e meio fechada pela pandemia de coronavírus. Mudando completamente de assunto, faltam 41 dias para a Copa do Mundo. Chegou a hora do boletim Esquenta Catar 2022. Hoje, Leonardo Félix fala da seleção da Costa Rica, mais uma das classificadas para o Mundial. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar da seleção da Costa Rica. E depois de ficarem na 4ª posição das eliminatórias da CONCACAF, os costarriquenhos tiveram de jogar a repescagem mundial. Na disputa contra a Nova Zelândia, a vitória é por 1-0. Com isso, a Costa Rica foi a última das 32 seleções classificadas para a Copa. Este será o 6º Mundial do país da América Central, depois das participações em 90, 2002, 2006, 2014 e 2018. As principais referências do time são os veteranos Keylor Navas, goleiro do PSG, e Brian Ruiz, meio-campista que jogou no Santos. A Costa Rica está no grupo E, com Alemanha, Japão e Espanha. É isso aí, faltam 41 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, obrigada pela companhia às 10 horas. Patrícia Belenic chega com mais informações. Uma ótima segunda, uma ótima semana para você. Até mais!